Agora tem uma turma aqui, umas meninas lindas, que olha, vão fazer um som pra gente maravilhoso. Sejam todas bem-vindas. Eu tô aqui com a Elaine, a Neide e a Carla. São do Cabaré Feminista, bem-vindas ao Revista. Fiquei completamente sem lugar pra chamar elas aí. Ficou calada, foi maltratada, não disse nada, a coisa tá complicada. Já basta de ser injustiçada, a coisa tá complicada. Já basta de ser injustiçada. Até quando vamos esconder nossas feridas? O silêncio ajuda o inimigo. Até quando vamos esconder nossas feridas? O silêncio ajuda o inimigo. A gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar. A cada 7 minutos uma mulher faz denúncia de agressão. 60% dessas denúncias são de mulheres negras. 1 em cada 3 mulheres indígenas já foi estuprada ao longo da vida. No casamento, relação sexual sem consentimento é estupro. A maioria dos estupros acontece em ambientes familiares, quase sempre cometidos por pais, tios, primos, irmãos ou avós. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. A média de vida dessas mulheres é de 27 anos. Manipulação emocional e violência verbal são crimes. Controlar é oprimir. Fui oprimida, fiquei calada, fui maltratada, não disse nada, a coisa tá complicada. Já basta de ser injustiçada, já basta de ser assediada, já basta de ser abusada, já basta de ser estuprada, já basta de ser torturada, já basta de ser a culpada. A gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar. Não cala, 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 não. Não cala, 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 não. Não cala, 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 não. Não cala, não cala, não cala, não cala, não cala, não cala, nunca mais. Uau! Meninas, bem-vindas! Gente, que música forte! Que coisa impressionante. Eu arrepiei em vários momentos enquanto vocês cantavam, se apresentavam. Bem-vindas ao Revista da Cidade, viu? Obrigada. Elaine Guimarães no vocal, Neide Nel também vocal e Carla Case vocal e violão, mas a banda é ainda maior, né? Vocês estão fazendo um esquema pocket pra a gente hoje. estamos em 12 pessoas no Cabaré Feminista. Aham. E como é que surgiu essa ideia? Porque as letras são fortíssimas, o tema absolutamente atual, infelizmente, sim, né? sim. Mas essa música tá dando voz a tanta gente, né? Como é que vocês tiveram essa ideia? Exatamente isso. Na verdade, eu tinha um show solo e comecei a fazer músicas sobre abuso, violência, e enfrentamento à violência contra a mulher. E eu não via sentido em fazer isso sozinha. Então,
chamar outras companheiras, mais vozes, né? Porque eu acho que esse grito, cada vez mais, é de todas nós. Ele tem que ser coletivo. Né? É tem toda coletivo. razão. É. Maravilhoso. E elas são suas, as músicas todas? Sim, são autorais? minhas, É. exato. E aí você faz uma mistura de ritmos também, né? Exatamente. É a música brasileira inserindo vários... Né? Enfim, a nossa música brasileira é tão rica, né? Então a gente vai misturando um monte de coisa. Sem dúvida nenhuma. Parabéns, viu? Parabéns pela escolha do tema, justamente por dar voz a isso, porque a gente tem realmente necessidade de falar sobre esse assunto, tanto que a gente, em vários canais, né, a gente precisa discutir, seja na música. A música traz muita reflexão para as pessoas, por isso que é tão importante trazer esses temas também, né? A música serve para divertir, serve para dançar, para muita coisa, mas também tem que servir para pensar, Exatamente. né? É mais uma função da arte, né? Parabéns, viu, meninas? Muito Adorei obrigada. o trabalho de vocês. Eu vou deixar também aqui o Instagram, @cabaréfeminista, tá? @cabaréfeminista. Agenda de shows, a gente pode acompanhar tudo lá pelo Insta, né? Sim, sim, Tá sim. bom. Mas eu quero mais no final do programa, vocês ficam, Tá tá? legal. E obrigada pela presença, Obrigada. muito bom. A gente vai continuar. Parabéns, né? Merecem todos os aplausos. Adorei, muito bom. Continuando a falar sobre esse assunto no Revista de hoje, Edu tá com a gente para falar nesse assunto, né, que inclusive foi uma sugestão sua, né, mas eu tô recebendo também a delegada de polícia de São Paulo, Raquel Galinatti, e também a Lisiane Zimmer, que é especialista em desenvolvimento humano social. Bem-vinda, Raquel, tudo Muito bem? obrigada. Tudo bom? Também, Lisiane, bem-vinda. Prazer receber vocês duas, viu? É meu. Que são também mulheres fortes e que também ajudam a gente a colocar esse tema de um jeito, enfim, bem assertivo, né? Como ele tem que ser colocado. A gente está fazendo hoje 13 anos da Lei Maria da Penha, né? Foi no dia 7 agora, no mês de agosto. Exatamente. A gente comemora esses 13 anos. A gente pode comemorar alguma coisa, doutora? A gente tem algum dado positivo para mostrar em cima disso? Ou a gente está vendo os índices de violência contra a mulher aumentando cada vez mais? Essa data, ela não é uma data para se comemorar, mas é uma data para dar ênfase e destaque justamente a uma violência tão grave, tão específica, que é a violência contra a mulher. A maioria das mulheres que sofrem violência doméstica, elas sofrem violência por aquele que devia protegê-la, por aquele que devia amá-la. Então, realmente, é um mix de uma violência física, verbal, moral, com a sua violência na alma. E justamente a importância dessa data, a importância para que a sociedade discuta e fale, porque realmente os índices aumentaram, mas acreditamos que não porque as violências aumentaram, essas violências sempre foram violências em quatro paredes. Hoje as mulheres têm informação, têm acesso e sabem que podem sim reclamar. Muitas vezes as mulheres nem sabiam que aquilo era uma violência, achavam normal, aceitavam como se fosse um merecimento ser punida, era uma punição merecida. Hoje não, o esclarecimento que a mídia de forma muito rica colabora com a sociedade é divulgar e proporcionar informação para que as mulheres não fiquem condescendentes com esse tipo de violência. Então, é uma data justamente para colocarmos destaque e cada vez mais tenhamos forças, não só da sociedade, como dos poderes públicos, como das leis, para que possamos coibir essa violência de forma mais contundente. Então você não acredita que os índices estão aumentando pelo fato da violência estar aumentando, e sim das mulheres estarem trazendo mais os casos? Eu acredito que... Estão sendo mais relatados. Eu acredito que a violência está sendo mais divulgada, as mulheres estão tirando a inibição, até mesmo o sentimento de culpa, porque muitas vezes as mulheres que são vítimas de violência, elas se sentem culpadas e merecedoras daquela violência. Porque tem uma pré-violência do cara culpar a mulher de alguma coisa que ela não fez para ele, e aí ele justifica a violência dele, né? Muito perfeito, porque existe um processo gradativo. Existe primeiro um processo de violência moral, de você minar a mulher de todo da sua autoconfiança, a mulher fica desestruturada, a violência gradativamente vai aumentando para uma violência verbal, para uma física, até a violência mais grave, que é o feminicídio. Então, realmente é um processo, por isso que é tão específica e tão grave a violência contra a mulher. A mulher, ela fica com o agressor o tempo todo. E muitas vezes ela se confunde até e se sente merecedora até daquela agressão. E a conscientização da imprensa e da sociedade, os movimentos, e aliás, achei bárbara a banda Cabaré Feminista. Fantástico. A letra me tocou, eu fiquei emocionada, porque realmente a arte também colocando um movimento, colocando uma pauta tão importante que é coibirmos essa violência. É que não tem informação hoje em dia, né? A informação é lotada, né?
mas não tem a formação do homem. Eu acho que a gente tem um depoimento, é isso, Rô? Sim, são alguns Que depoimentos que a incrível. gente coletou, que são bem Dois. interessantes, até porque a Lisiane vai poder falar bastante pra gente sobre isso também, sobre como essas mulheres muitas vezes estão inseridas nesse contexto, muitas vezes porque não têm condições financeiras de sair dele, não se sentem empoderadas o suficiente para levar a sua vida sozinhas ou com os filhos daqui pra frente, por isso muitas vezes se submetem a essas situações. E tem gente para ajudar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero ouvir os depoimentos dessas guerreiras que infelizmente já passaram por esse tipo de violência. Pode rodar. Eu já fui agredida pelo meu ex-parceiro e a história chegou a esse ponto, né? Eu já ficava mais tensa os finais de semana, quando ele saía, porque só chegava embriagado e sempre me preocupava muito mais da chegada dele em casa. E por ser abordada, assim, só em falar, eu já me retraía, na verdade, entendeu? Eu vejo, assim, que é a maneira dele, uma manipulação dele. Como diz assim, eu vou manipular o próximo para sempre ter uma vítima e eu ser o herói, né, em qualquer lugar que ele estiver. Eu tive um relacionamento maravilhoso. No começo, tudo é um mar de rosas. É pizza pra cá, meu amor, meu bem. E depois de 1 ano e meio, foi que veio os espinhos. Diante dos meus olhos, ele era muito bonzinho, mas por trás de mim ele começou a ficar egoísta, começou a se relacionar com outras mulheres, falava que eu só servia pra cozinha, e eu não era mulher de passar diante dos olhos dele com ele diante de outras, que eu não era observada nem por ele nem por ninguém. Ele começou a me humilhar, me rebaixou de várias formas. Eu acho que toda mulher que sofre uma violência como eu sofri, uma violência doméstica, ou agressiva, ou possessiva, abusiva, não deve dar continuidade no relacionamento. Deve dar um basta, dizer não, chega e seguir a vida adiante, porque na verdade tudo tem jeito. Nossa, que sério, que grave esse depoimento, né? Ela não quis se identificar, nem mostrar seu rosto, nem sua voz, justamente porque ela ainda sofre ameaça do ex-companheiro e está tentando se reerguer, colocar, né, a vida no lugar. Mas é justamente isso. Eu acho que a mulher que identificar inicialmente qualquer tipo de agressão, porque o relacionamento não começa com um cara batendo na mulher, senão ele nem vai começar. Ele vai justamente começar como ela relatou agora, um mar de rosas, ele era maravilhoso, depois vieram os espinhos. E antes mesmo das vias de fato, eu acredito que exista uma violência psicológica importante, que seria muito interessante que a gente já percebesse num primeiro momento, a famoso matar no ninho, né? Como a gente diz, já acaba antes mesmo de levar o relacionamento para esse outro nível, né? Na verdade, bem como você falou, o relacionamento ele começa lindo, ele começa incrível, o homem ele agrada a mulher ela se sente amada, ela se sente protegida, só que aí em determinado momento que ele vê que a mulher tá na mão dele, aí ele começa a mudar completamente o comportamento. Mas aí ela já se sente refém, dele. Então tudo que ele fala, ela acredita, ela entende que é verdadeiro. Então quando ela falou ali no depoimento, né, que aí ninguém mais vai querer você, que ninguém gosta de você, e ela acredita, ela passa a acreditar porque a manipulação é impressionante. E ela acredita que a vida dela não pode sair disso, né? Ela até falou ali também no segundo depoimento que ela acredita que a mulher deve sair desse relacionamento, mas ela também não conseguiu sair desse relacionamento, justamente porque não é simples assim. A mulher ela está completamente insegura, cheia de medos, tem a vergonha, ela tem muita vergonha de contar, de falar a respeito, ela se sente humilhada a todo momento. O que as pessoas vão falar, o que a família vai falar, o que os amigos vão falar. Quando eu sugeri, é porque é incrível quando você se autoconhece, quando você tem o conhecimento, e o trabalho da Lisiane é incrível em relação a isso, você não tem dúvida, você não fica refém de ninguém, você não fica refém de nada, achando que a salvação da sua história está na mão de outra pessoa. Isso em todas as áreas. Na área do teatro, na área da televisão, na área do amor, em casa, na família, no empresário, a gente tem como dar a volta por cima. Se você conhece a sua história, né? A sua história de vida, o que você já guardou na cabeça de errado, eu acho que essas mulheres, né, Li, elas guardam uma história, assim, uma dependência de que o que ele falou é o certo. Porque ela acreditou naquela história, porque não se autoconhece, não sabe do seu potencial. Né? Quando a gente começa a falar isso, o homem, eu tenho uma noção, eu morro de vergonha, fico até emocionado porque eu já vi amigas minhas que sofreram violência, e assim, o homem se faz em cima.
como qualquer ser humano. Né? Eu posso humilhar você, Deus me livre, mas porque eu vou me achar e a gente não é nada. A gente viu a Fernanda Young, né? Uma crise, pum. Então, quando a pessoa se acha, eu sou o dono, eu faço, você já saiu de uma história. Quando você não autoconhece, e é tão legal quando você fala assim, nossa, eu tenho esse defeito. Nossa, eu tenho esse ponto. Né? Porque você vê mulheres deformadas, famílias destruídas, crianças sequelas, vendo aquilo e vão levar isso pro resto da vida. Você falou uma coisa interessante agora sobre as crianças. Muitas dessas mulheres, eu não sei a respeito se existem dados que mostrem isso, porque existe uma questão de perpetuação do comportamento, né? De tudo que a gente viu na infância, muitas vezes a gente replica isso na vida adulta. Se a gente foi uma criança que foi abusada, se a gente foi uma criança que viu aquilo tudo acontecer na infância, isso tudo seria um pouco mais aceitável na fase adulta. Então, quando a gente fala em acabar com a violência contra a mulher, a gente está falando de acabar com a violência contra a família, a gente está falando de acabar com a violência contra uma sociedade que pode pensar e agir diferente. Eu acredito que muitas vezes o aceitar dessas mulheres também está enraizado lá no subconsciente porque viu muitas vezes a mãe ser morta pelo companheiro, a mãe apanhar, né? Esse crime realmente, o crime de violência contra a mulher é um crime muito complexo justamente porque engloba uma multidisciplinariedade para conseguirmos combater. E respalda justamente na nossa criação, na sociedade. A nossa sociedade, tradicionalmente, é uma sociedade patriarcal e machista. Nós mesmos temos que lutar com o nosso machismo enraizado que temos, justamente por termos sido criados nesse contexto familiar, da sociedade brasileira, da América Latina. Eu achei muito interessante quando você falou que muitas vezes as mulheres não têm noção do seu poder ou da sua... Não sabem quem elas são e as pessoas conseguem sobrepor, os homens conseguem sobrepor. Não, existem situações que as mulheres já sabem o seu poder, já sabem quem elas são e através de um fenômeno não, de um crime, porque ainda não tem a tipificação aqui no Brasil, mas uma situação, por exemplo, de gaslighting, em que o homem, ele tira a sanidade mental daquela mulher que sabe que tem e a manipula. Vai aos poucos minando essa mulher, vai manipulando, destrói completamente. Vai manipulando até a sua autoconfiança. Total anulação, né? Exatamente, anula até o seu poder de discernimento do querer. Então, existe essa manipulação, que é uma parte, um processo da violência que quase todos os agressores, eles partem por isso. E a lua de mel não é só no início. A lua de mel, a fase da conquista não é só do início. Esse ciclo de violência, ele se perpetua. Por quê? Porque o homem, ele está numa lua de mel com a mulher, trata a mulher bem e a agride. Após a agressão, ele volta e torna a ser aquele príncipe do início. Então, esse processo de agressão, inferno e lua de mel, ele é cíclico. É uma roda gigante, né? Naquele convívio da violência. Por isso que aquela mulher também, muitas vezes, ela não consegue ali sair. E estatísticas mundiais dizem que a mulher ela só vai denunciar ou tomar uma providência após a 7ª agressão. E muitas vezes essa 7ª agressão pode ser fatal. E muitas vezes não chega na 7ª. Né? E você sabe que tudo isso que você fala é muito, muito real e seus exemplos foram sensacionais. Então, por isso, Regiane, que é muito importante a mulher ela ser acolhida, ela ser observada, ela ser protegida, porque a gente fala muito que ela tem que conseguir sozinha, não, ela tem que sair. E não é simples assim, ela simplesmente tem que sair do relacionamento. Ela precisa, primeiramente, perceber que, infelizmente, em outras famílias isso acontece, talvez seja a primeira percepção dela, e num segundo momento, ela buscar alguém de confiança. Seja um amigo, seja um familiar, ela precisa confiar em alguém, compartilhar isso que ela está vivendo, para então ela ser ajudada. Porque senão é muito difícil ela conseguir isso sozinha, denunciar sozinha, que nem você falou antes também, né? Ela precisa cuidar da alma, ela precisa cuidar da alma, é o emocional. Autoconhecimento é isso que ela precisa buscar, só que ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar compartilhar isso com alguém, acreditar que sim, existem várias outras mulheres que estão vivenciando essa mesma coisa nesse momento e que ela pode superar. E não ter vergonha disso, né? Não ter vergonha, não talvez é muito importante culpada. a gente se identificar realmente e encontrar nas outras pessoas a mesma dificuldade. Isso parece que dá força, impulsiona a pessoa a tentar sair disso, né? Que também é a famosa empatia, né? A gente precisa
precisa entender. Então, quando a gente se coloca no lugar dessas mulheres, quando ela sabe, ela sente a confiança que os amigos, que os familiares, eles vão entender, eles vão confiar, aí sim você está tendo empatia com essa pessoa e ela sente segurança, ela sente confiança de poder compartilhar e sair desse vício, e tomar desse uma atitude, ciclo. né, na verdade. Dá o primeiro passo. Doutora, como é que eu, por exemplo, eu sofri um grande assalto e na hora de acusar as pessoas, né, um delegado super querido falou para mim, fala para ele fazer uma averiguação, porque quando eu acuso eu tenho que provar, eu estou certo? Não, e quando eu falo averiguação eu não preciso provar, é um meio de eu poder... Me explica. Não, você foi furtado ou roubado? Não, eu fui assaltado em casa com 5 caras, bateram. Sim, na realidade, se você tem como identificar estes criminosos, os roubadores, você tem que fazer um reconhecimento ou fotográfico ou pessoal. E como é que a pessoa, por exemplo, ajuda denunciando uma agressão? Uma agressão, não, olha, tem uma Ele está lenda. querendo saber o seguinte, justamente para já não chegar acusando, porque a acusação é uma questão um pouco mais grave, isso está querendo dizer, para pedir ajuda no caso da delegacia, enfim, para um policial, para ajudar na averiguação desse caso, para realmente ter certeza de que o crime aconteceu. Se eu percebo que aconteceu alguma coisa com uma amiga minha, como é que eu devo agir? Existe uma lenda que somente a mulher pode denunciar, não. Nós temos a obrigação de denunciar. E a partir do momento que você denuncia, não é que você está incriminando, você está apontando como principal suspeito. Através de uma instauração de inquérito policial, coletando a materialidade do delito e possível autoria do fato, aquele que é o principal suspeito pode sair no relatório do inquérito policial como aquele criminoso que cometeu o crime ou não. O relatório, o delegado, ele vai apurar aqueles fatos. Então, o simples fato de você falar, olha, temos suspeitas de que ele está agredindo essa mulher pelos fatos narrados, pelo comportamento, o tempo todo essa mulher cai, está sempre de olho roxo porque ela sempre cai, ela tem algum problema. Nós acreditamos que não é uma queda e não são acidentes. Existem as violências físicas que devem estar, inclusive, sendo encobertas pela própria vítima. Então, haverá uma instauração de inquérito policial, coleta de testemunha, depoimento das testemunhas, a própria vítima terá que fazer IML. No IML, o laudo constatará se realmente é um acidente ou são agressões físicas. Então, há toda uma investigação. E você está apontando uma possível autoria do crime. A pessoa fica... Ninguém está imputando falsamente um crime a alguém. Indícios falam que pode ser que tenha uma vítima em potencial ali, perpetuando a violência. Então, não existe nenhum problema. E é importante lembrar também que existe o anonimato total dessa pessoa que fez a denúncia, né? Aquela campanha de que era isso que eu queria vida de marido e mulher se deve meter a colher, sim, afinal de contas, muitas vezes são crimes. É alguém que está do lado, um vizinho, alguém que está ouvindo que a situação não está legal, então a pessoa do trabalho dessa mulher que está vendo que está aparecendo com o olho roxo direto. É importante, sim, denunciar, porque a pessoa também não vai precisar se identificar, tá? Sim. Agora, a gente estava falando sobre empoderamento, né? Sobre essa volta ao mercado, como dar esse primeiro passo, porque muitas vezes a pessoa tem a quem pedir ajuda, muitas vezes tem um familiar, tem um amigo, etc, mas muitas das vezes essa mulher se sente sozinha, e é interessante a gente saber que existem órgãos, existem pessoas que estão prontas a ajudar e a empoderar essas mulheres, inclusive financeiramente, fazendo com que elas entendam que elas têm o seu valor, que elas têm o seu poder e podem sim controlar suas vidas. Vamos chamar o VT, que a gente vai ver iniciativas muito interessantes agora, veja aí. A maioria das mulheres que continua com o agressor, que não sai de casa, não sai porque, primeiro, ela acredita que não há oportunidades para ela. Antes da violência física, ela sofreu uma violência psicológica. Ela foi levada a acreditar que ela não podia ter uma outra vida, a autoestima dela ficou muito baixa. Ela precisa, então, buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, porque aí ela vai poder gerar renda e, com essa renda, ela vai conquistar a autonomia e romper o ciclo de violência. Além das vagas em empresas do setor privado, surgiu a ideia de integrar essas mulheres do Tem Saída em programas da própria prefeitura. O que nós fazemos no combate ao desperdício de alimentos? Nós sensibilizamos feirantes e comerciantes para que ele não jogue fora aquela comida boa, aquele alimento bom que ele não comercializou. Se a fruta, a verdura, o legume está bom, ao invés de ir para o lixo, ela pode ser doada para uma entidade social que vai distribuir para uma família vulnerável. E quem faz a ponte entre esse comerciante e essa entidade social é a mulher vítima de violência. A gente vive numa sociedade onde algumas coisas são aceitas como se fossem normais. O desperdício de alimentos é uma delas. A gente
joga fora a comida, a gente desperdiça alimentos de uma maneira que outros países do mundo não fazem. E da mesma forma, existe uma certa tolerância tácita no tratamento que as pessoas fazem da mulher. Um assédio, uma cantada, uma violência, tem até acreditado em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, juntar esses dois programas tem também um caráter humano, um caráter de transformação da sociedade, para que a gente possa pensar diferente, enxergar diferente e não mais tolerar determinados problemas na sociedade. É isso aí, legal. Falou e disse, né? Muito, Falou e da disse. prefeitura é muito legal. Muito, uma iniciativa e tanto, né? Imagino quantas mulheres já conseguiram se refazer. E eu queria saber de você, pra gente encerrar, Lisiane, é possível a mulher se refazer depois de passar por uma situação como essa? Sim, é possível sim. A gente sabe que ela deve estar com pensamentos ruins, sentimentos ruins, e a gente precisa se colocar no lugar dessa mulher, porque isso sim é possível, mas ela tem que entender que é possível sair disso. E primeiro perceber a capacidade dela. E algo que me fugiu antes, inicialmente, quando você falou que em alguns momentos as crianças também sofreram abuso, ouviram algo dentro de casa, e normalmente é assim, a gente chama de crenças, né? Então, muitas dessas mulheres, elas têm crenças de que elas sim devem ser maltratadas, de que isso e que aconteceu isso com a mãe, é normal. natural que aconteça com então, ela. viu outra pessoa e isso reflete nela e ela acha que ela está vivendo, ok, tem que ser dessa forma. E não, ela pode sair disso e ela tem que olhar para ela, para os sentimentos dela e acreditar. A primeira coisa é acreditar que é possível, e se ela puder buscar grupos de mulheres, centros, seria o ideal, porque quanto mais casos ela vê, e principalmente de mulheres que superaram, ela passa a acreditar que sim, é possível também. Porque ela precisa acreditar, é o primeiro passo. Tá certo. Eu quero agradecer então a presença de vocês. Obrigada, gente. Assunto super importante. Claro que voltaremos a falar sobre isso sim no Revista da Cidade. Eu espero que tantos outros canais também usem esse tema e levem essa informação, que ela é vital, né? É necessário a gente dizer isso, né? As mulheres realmente precisam sair dessa condição. Eu vou deixar aqui um site para você fazer contato com a Raquel Galinatti, que é delegada de Polícia de São Paulo, através do www.sindipesp.org.br, é isso? Isso. E a gente também tem como obrigação deixar o telefone do Disque Denúncia, né? Caso você tenha visto que quer relatar alguma coisa, é sempre o 180. 180 Disque Denúncia, lembrando do anonimato sempre. Então não tenha medo de ligar, tá bom? Vou deixar também o contato da Lisiane Zimmer, que é especialista em desenvolvimento humano social. Você pode fazer contato através do Instagram, né? Exato. @LZCoaching. LZ, tá? LEZE Coaching, tá? Obrigada, meninas. Adorei o papo. Até uma próxima. E pra gente encerrar, né, esse papo delicioso com chave de ouro, a gente vai chamar essas lindas que arrasam nas letras, arrasam na música, arrasam na ideia. Fantástico esse trabalho, né? Cabaré Feminista. Cantem mais pra gente, por favor. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Inventaram por aí essa tal mulher, a bela e recatada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Venha cá, menina, deixa de ser a princesa encantada. Te ensinaram a ser moldada, a bela, linda e recatada. Por favor, vamos parar de ser escravizada. Ser escrava da beleza é uma cilada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Inventaram por aí essa tal mulher, a bela e recatada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. E olha só o que disseram, talvez a maior piada. Contaram que pra ser linda tem que ser padronizada. E olha só o que disseram, talvez a maior piada. Contaram que pra ser linda tem que ser padronizada. Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engordada, se eu não tiver depilada? Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engordada, se eu não tiver depilada? Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engordada, se eu não tiver depilada? Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engordada, se eu não tiver depilada?
Foi então que eu descobri que sou a tal mulher inadequada. Foi então que eu descobri que sou a tal mulher inadequada. E olha só o que disseram, talvez a maior piada. Contaram que pra ser linda tem que ser padronizada. E olha só o que disseram, talvez a maior piada. Contaram que pra ser linda tem que ser padronizada. Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engordada, se eu não tiver depilada? Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engordada, se eu não tiver depilada? Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engordada, se eu não tiver depilada? Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engordada, se eu não tiver depilada? Foi então que eu descobri que sou a tal mulher inadequada. Foi então que eu descobri que sou a tal mulher inadequada, 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 inadequada. Ai, gente, que legal, que trabalho incrível, né, Edu? Muito bom, muito Nossa, bom, foi um muito prazer bom. ter conhecido vocês são incríveis, lindas demais, parabéns pelo trabalho, pelas letras e por fazer a galera pensar. Obrigada, viu? Vou deixar mais uma vez o Insta, @cabaréfeminista. Obrigada mais uma vez, a Rosiris também, nossa diretora, está agradecendo também a presença de vocês aqui e parabenizando pelo trabalho. Ela conheceu vocês também, né, em um dos bares aqui em São Paulo e amou o trabalho de vocês e com toda razão, né? Obrigada, linda. E eu vou Até usar uma um próxima. pouco. Diga. Qual o problema de eu ter dado uma engordada? Ah, não vejo nenhum problema também. Ah, tá tudo certo, gente. Vamos se aceitar e se amar cada vez mais, né? Obrigada, meninas. Muito bom. Gente, que trabalho incrível, né? Maravilha.